hierarquias, relações de poder verticalizadas, padrões de comportamento estabelecidos, papéis sociais determinados, instituições fortes, estáveis. Essa construção social está com seus alicerces abalados. Não se sustenta mais. Nosso mundo não é mais assim. Crise do patriarcado? Uma mudança de paradigmas, da dominação ao cuidado. Proposta desta série do Café Filosófico. Quando é que a gente percebe que está na hora de repensar certas definições que ao longo do tempo foram se naturalizando como verdades? Para encontrar essa resposta, talvez seja preciso antes compreender como construímos a nossa visão de mundo. Como surge um padrão de comportamento? Uma forma de pensar e de agir que pode moldar uma sociedade por centenas de anos. O paradigma é uma organização do pensamento de longa duração, milenar por vezes, de tal maneira que seu conteúdo mais fundamental se naturaliza, perdendo-se de vista sua origem histórica. E, na medida que se naturaliza, se isenta da crítica. Parece que as suas afirmações centrais fossem evidentes para todo mundo e, portanto, isto não é questionado. O paradigma moderno é a atualização para os tempos modernos dos princípios fundamentais do paradigma do patriarcado. Começou no início do século XX a aparecerem os sinais de crise desse paradigma. Se um paradigma dura 2000 anos, ou em algumas de suas versões 500 anos, 400 anos, a pergunta é por que em algum momento começa a ser criticado? Por que em algum momento as pessoas deixam de acreditar que seja natural o que é posto e que o que é posto é uma produção cultural, uma produção histórica e, portanto, como histórica que é, transformável e mutável. O pensador português Boaventura de Sousa Santos estabelece, por assim dizer, a convergência de duas ordens de fatores que determinam a crise do paradigma moderno e do paradigma patriarcal. O primeiro fator tem a ver com a evolução do conhecimento. É quando ciências e saberes atingem resultados que demonstram a falência dos pressupostos do próprio paradigma que deu origem a essas mesmas ciências. O caso típico é, por exemplo, da física quântica, que veio mostrar que os princípios fundamentais da determinação absoluta proposta pela física moderna, a física newtoniana, não eram sustentáveis à luz das novas descobertas. A segunda série de motivos ou razões que levam a uma crise paradigmática é o fato da civilização construída acima das crenças paradigmáticas entra em crise e se inviabiliza. Eu acho que um conhecimento mais abrangente da realidade contemporânea mostra que estamos vivendo, e muito fortemente, essa crise de civilização, o terreno da política, da economia, dos costumes, da relação com a natureza, é um conjunto de crises, muitas das quais parecem não ter solução dentro das regras do jogo do paradigma vigente. Então, a questão fundamental é, para começar, a desnaturalizar o paradigma e afirmar ele é uma construção histórica datada, em determinado contexto histórico, que obviamente deve ser estudado e é estudado, mas é uma produção histórica. Ele é criado, ele é imaginado. O paradigma patriarcal, o paradigma moderno, o que o fundamenta também,
apresenta a pretensão de ser a descoberta de verdades. No entanto, como todos os outros paradigmas, é uma criação do imaginário humano. As concepções de Platão, de Aristóteles, daqueles que fundamentam o paradigma clássico, o paradigma patriarcal, foi a criação imaginária desses grandes pensadores que recolheram, claro, os significantes que circulavam na sociedade deles e lhe deram uma organização, lhe deram uma forma de apresentação. Uma vez o fruto desse imaginário criativo ser plasmado em uma concepção, a origem foi ocultada. O próprio paradigma negou a existência de um imaginário criativo como um atributo do humano. Tanto assim que o termo imaginário, ao longo da história do pensamento ocidental, sempre foi pensado como a reprodução do percebido, quase que confundido com a memória daquilo que já foi percebido e que é reproduzido como imagem na lembrança. Claro que este imaginário existe, e ele é importante, mas aqui estamos falando de um muito mais fundamental, e é aquele que faz de nós, seres humanos, seres de criação, que criamos nossas concepções e, sobre a base das nossas concepções, criamos nossas sociedades e criamos nossas civilizações. Bem, indo então aos fundamentos que, a partir da filosofia clássica grega, adoptou o paradigma patriarcal. O primeiro conceito fundamental na filosofia platônica é o conceito de essência. O ser é. Vocês lembram, provavelmente, a polêmica entre Heráclito e Parmênides? O ser advém, na expressão de Heráclito, ou seja, ele não é, ele vai se fazendo e, portanto, vai se transformando, ou o ser é. Ser é, então, ser determinado. E se é determinado, ele não se transforma. É óbvio, a vitória deste pensamento de Parmênides, reproduzido, desenvolvido por Platão e depois por Aristóteles, cada um com suas especificidades, essa vitória levou à consagração de um pensamento que fundou uma realidade de dominação. É fácil compreender. Se se define que a essência, por exemplo, da mulher é esta. A essência do escravo é esta outra. A essência do artista é esta. Uma vez definido o que seja a essência de uma coisa, qualquer realidade histórica concreta que se afasta desse modelo incorre no erro. Portanto, há uma dominação na concepção da realidade que se impõe a uma cultura. Nós concebemos isso, podemos acompanhar isso facilmente na nossa época, se pensamos qual era a situação e as concepções que existiam sobre o papel da mulher e sobre o ser do feminino na sociedade 100 anos atrás ou hoje. Houve uma mudança muito grande, mas uma mudança que entranhou muita luta, e luta precisamente porque era uma forma de dominação. Então, a categoria de essência e a categoria de determinação são as categorias iniciais, centrais deste paradigma da dominação. É importante lembrar que estas afirmações, o ser é, e as outras que virão depois, o único conhecimento válido é o racional, ou como veremos depois, o ser humano é um ser antissocial que só pode viver em sociedade na base da repressão.
todas estas afirmações são pressupostos, não são conclusões do conhecimento. Na medida que ao longo de gerações essas crenças são repetidas e difundidas, elas se naturalizam e se isentam da crise. Portanto, temos que voltar a pô-las no lugar de pressupostos, e quando digo pressupostos, digo algo que não é fruto de conhecimento, mas que é uma condição de determinado conhecimento. Então, o pressuposto, como paradigma, organiza o conhecimento, mas também o limita, porque aquilo que fica fora de suas definições simplesmente não é recolhido. Ele é, então, o paradigma é uma camisa de força. No próximo bloco... Antes da afirmação do pensamento platônico, a paixão era tida como a força da vida. Como afirma Carlos Plastino, o paradigma organiza o conhecimento, mas também o limita. Acaba sendo uma camisa de força. Valores como hierarquia, obediência e autoridade estão na base desse paradigma que nos formou e determinou a maneira como nos relacionamos com a natureza, com as pessoas e até com as nossas próprias emoções. Perplexos, percebemos como esta visão patriarcal de mundo está impregnada em vários aspectos da nossa vida. Como se esse sentido de dominação fosse algo natural. O paradigma patriarcal e o paradigma moderno, que é sua atualização, se caracteriza por uma visão dualista da realidade. Dualista e hierarquizada. Pensando as questões em pares, com um elemento, um polo dominante e um elemento, um polo dominado. A primeira grande dicotomia é natureza-cultura. Sendo que isto é pensado como uma relação de oposição e atrelando o desenvolvimento da civilização à dominação que a cultura exerce sobre a natureza, que por sua vez foi pensada na tradição da antiguidade como a fonte de elementos perturbadores da vida social, por exemplo, a paixão, e na modernidade, a natureza, como sabemos, foi pensada como uma máquina isenta de qualidade, funcionando com relações de causa e efeito e sendo objeto de dominação por parte do empreendimento cultural dos homens. Este primeiro dualismo repete-se em outro, que é o dualismo homem-mulher, onde também o primeiro polo é o dominante e o segundo é dominado. E os outros pares nas quais se exprime esse dualismo colocam do lado do polo dominado aquelas categorias que tradicionalmente são atribuídas ao feminino. Temos então razão e intuição, razão como polo dominante, intuição como polo a ser dominada. Lembrando apenas, por exemplo, que Platão na República, quando traça a cidade ideal, ele olha para os poetas e diz: os poetas para fora. Por quê? Porque eles imaginam coisas, eles perturbam, fazendo afirmações que não se compatibilizam com o que a cultura dominante estabelece como real. Outro par dual é consciência-corpo, onde, de novo, a consciência é dominante, o corpo é dominado. Na modernidade, o pensamento de Descartes colocou isso com muita clareza e com muitas consequências. De novo, o corpo sendo privado de qualquer tipo de qualidade, de qualquer potencial de apreensão da realidade, é apenas pensado como uma máquina, né,
que funciona em relação de causa-efeito, incapaz de produzir sentido algum. Todo sentido seria da ordem da consciência. Então, este conjunto de dualismos configura uma concepção paradigmática cuja característica comum é que desconhece as interconexões entre as coisas. O pensamento patriarcal é o pensamento linear. Desconhece a complexidade das conexões entre as coisas e funciona em relações de causa e efeito. Na modernidade, isto é fácil de compreender. Qual era o objetivo da modernidade? Era dominar a natureza. Era assentar o poder humano sobre a natureza. Para tanto, ela foi buscar e descobrir regularidades que efetivamente existem na natureza, como se uma máquina fosse na qual determinada causa produz determinado efeito, de posse do conhecimento de relações de causa e efeito, que nossa ciência tem feito com competência. A partir de aí é possível dominar a natureza, mas isto não é conhecê-la. Isto é conhecer aspectos com um objetivo pontual de atingir objetivos que nos interessam. Não é um conhecimento que nos permita compreender a natureza. E quando digo a natureza, me refiro tanto à natureza externa a nós como à nossa própria natureza humana. O fato de que este conhecimento não é um conhecimento da natureza que nos permita operar com sabedoria com ela, é o desastre ecológico que estamos cometendo, que já cometemos e que continuamos cometendo. Então, este paradigma patriarcal vai desvalorizar a natureza, a mulher, o corpo, a intuição e as emoções. Tudo isso é da ordem do polo dominado. A emoção, a intuição deve ser dominado pela razão. Agora, é este o papel da emoção? Ou isso já é uma produção do paradigma? A história do conceito de paixão, da paixão, que é o nome da emoção na Grécia clássica, é bastante ilustrativa. Antes da afirmação do pensamento platônico, a paixão era tida como a força da vida. Ela tinha, sim, uma característica que era uma tendência ao excesso. Portanto, embora fosse a fonte da vida, e fosse, portanto, fundamental, ela precisava de uma medida. Medida, em grego, é ratio, o que mais para frente virou razão. No processo de afirmação do pensamento patriarcal, a paixão começou a ser considerada negativa. Começou a ser considerada uma expressão da natureza que era preciso dominar, que era preciso controlar. Na história do Ocidente, já misturado depois com o advento do cristianismo, a paixão começou a ser atribuída em grande medida ao feminino. E, obviamente, a mulher foi pensada como um perigo para o homem. Isso está na base do machismo que se estendeu como consequência de toda esta concepção de lá para cá. Vejam bem, estamos falando, com esta mudança do conceito da paixão, numa crença em algo, em nós, que é da ordem da natureza e que é disruptivo, e que é destrutivo, e ao qual a civilização deve se opor. Algo que deve ser dominado. E esse será o papel
da razão. É isso que se exprime em conceitos que são por todos nós conhecidos, como, por exemplo, o pecado original, ou pulsão de morte. Mais recentemente, Winnicott dizia que a pulsão de morte era uma tradução para a teoria psicanalítica do conceito da crença no pecado original. Ambas exprimem a mesma crença. Há um mal de raiz, somos portadores de alguma coisa e que preciso dominar. Agora bem, a emoção não é nada disso. A emoção não é a expressão de uma natureza disruptiva e que é preciso dominar. A razão vem depois da emoção. A emoção é, em última instância, a fonte do conhecimento. O Bergson, por exemplo, estabelece o processo de conhecimento numa sequência que começa com um impacto emocional que deslancha em nós uma intuição que depois se abre para uma representação e aí, claro, já estamos no terreno da produção de conhecimento. Qual é o lugar da razão, então? Ele é fundamental. Nós não sobreviveríamos sem essa nossa capacidade de pensamento lógico, mas razão não é racionalismo. O racionalismo é a crença que o único conhecimento válido é o conhecimento operado pela razão. A razão é outra coisa. A razão é a competência do pensamento lógico que é insubstituível. Mas o que nos move, o que nos leva a criar e a criar instituições e a nos criar, em última instância, porque também somos seres históricos, é um movimento emocional e é um movimento emocional que originou e sustentou e, em alguma medida, ainda sustenta o patriarcado. Quais são as emoções básicas que movem a ação que leva ao estabelecimento do patriarcado? A ideia de conquista é uma ideia que, em algum momento histórico, se tornou uma expressão da nossa natureza conquistadora. A natureza não está na base dessa necessidade de conquistar. A cultura está. Cultura milenar hoje. A apropriação, a dominação, são todas categorias do paradigma patriarcal. A desconfiança no outro, desconfiança na mulher, desconfiança no nosso próprio corpo. Basta lembrar toda a tradição, digamos, de repressão do corpo que atravessa a história ocidental. A ideia de hierarquia, a ideia de autoridade, a ideia de obediência, de vitória, de derrota, tudo isso faz parte do imaginário patriarcal, nele que nós todos somos educados, e são todos esses objetivos que, de alguma maneira, nos movimentam. É importante lembrar de que o patriarcado não é apenas a dominação do homem sobre a mulher. O patriarcado é um modelo de dominação sobre o outro, sobre os homens que não fazem parte do poder também, sobre a natureza também. Então, é um modelo de dominação que está na base da ideia do patriarcado. O oposto do patriarcado seria uma democracia radical. No próximo bloco... O homem é um ser mais doido que existe.
Ou acaso tem alguma outra espécie que destrua, sabendo que está destruindo, o único habitat que possui? Parece evidente que estamos vivendo um momento de transição. Muitos dos parâmetros e princípios que dirigiam as nossas vidas não são mais referências que nos guiam. Vemos isso na relação entre as pessoas, na política, no meio ambiente. Talvez indique que é o momento de repensarmos nossos referenciais. Afinal, o que queremos? Porque esperar que sem uma mudança de paradigma, indivíduos em sociedades como a nossa, de dominação, tenham atitudes éticas, de respeito às diferenças, igualdade de direitos, enfim, de responsabilidade perante o outro e a natureza. É como querer as consequências sem cuidar das causas. Me parece que não precisamos caminhar muito para atingir o consenso entre nós de que atravessamos uma crise de civilização. Ela indica que alguma mudança fundamental tem que acontecer e tem que acontecer com relativa urgência. A base desse movimento de transformação, acho eu, terá como elemento fundamental a modificação da concepção antropológica. O que é o homem? O que pensamos hoje? O que precisamos saber e pensar sobre o que nós somos? A concepção antropológica do patriarcado e da modernidade insiste em que nós somos indivíduos racionais. Cornelius Castoriadis, o grande pensador greco-francês, comentando esta afirmação, o homem é um ser racional, que parece óbvio, né? Castoriadis dizia, a quem lhe ocorreu afirmar que o homem é um ser racional? O homem é um ser mais doido que existe. Ou acaso tem alguma outra espécie que destrua, sabendo que está destruindo, o único habitat que possui? Pois nós estamos fazendo isso. Esta é a primeira crença do paradigma patriarcal. O que temos que fazer? Dizer que o homem não é um ser racional? Sim. Temos que desprezar a razão? Claro que não. Temos que olhar para a nossa complexidade e temos que voltar a pôr a intuição, voltar a pôr novamente a emoção num lugar que lhe corresponde na concepção de nós mesmos. A segunda crença fundamental do patriarcado é a que afirma que o ser humano é um indivíduo antissocial. Daí pecado original, daí pulsão de morte. Se é antissocial, como é que vivemos em sociedade? Na base da repressão. Eu acho importante discutirmos. Por uma razão muito simples. As teorias políticas da modernidade, as teorias cunhadas no século XVII, no século XVIII, todas elas têm uma concepção antropológica. Uma afirma, com Hobbes, por exemplo, que o homem é um lobo para o homem, portanto que é antissocial. Outros afirmam que o homem é um ser racional, como Locke. Mas estes autores não tinham ferramentas teóricas para fazer afirmações, eram crenças que eles tinham. Nós temos um conhecimento que é contemporâneo, que é o forjado pela psicanálise e que tem uma opinião sobre isto, ou que tem algumas opiniões sobre isto. Vamos ver primeiro Freud. Por um lado, ele fez uma descoberta absolutamente fundamental, que é a descoberta do psiquismo inconsciente, com o qual atingiu uma crença milenar com relação a nós mesmos. Mostrou que nosso psiquismo é muito mais complexo que a crença em apenas um ser racional. Mas, por outro lado, na hora de teorizar
ele, na criação do que ele denominou metapsicologia, ele tomou empréstimos, como ele diz, das ciências próximas, que eram as ciências modernas. Portanto, trouxe de contrabando para o interior da teoria psicanalítica, num nível metapsicológico, todos os pressupostos patriarcais. Narcisismo primário, homem ser antissocial, depois pulsão de morte e por aí vai. Freud cita textualmente Hobbes, no Malestar na Cultura, que é uma obra importante do ano 30, para dizer o homem é um lobo para o homem. Portanto, tem que ter repressão. E tem que ter não só a repressão externa, mas tem que ter a repressão interna, o que ele denomina superego. É óbvio que o homem precisa de superego. Deus nos livre não tivermos. Mas a questão é a ideia de que todo o que seja um princípio ético, um princípio normativo, é imposto de fora, introjetado no que Freud vai chamar instância psíquica superegoica, que tem como função fundamental julgar, condenar e controlar através da culpa o indivíduo humano. Isso fica muito claro na obra de Freud. Quando ele se refere às consequências do superego, ele diz: a introjeção de superego torna o indivíduo menor. Freud estabelece o conceito de narcisismo primário, que significa que o indivíduo nasce numa situação de egoísmo radical e que ele só virá a ser um ser social na base da introdução do superego e do exercício da repressão. Mas esta não é, por assim dizer, a opinião que podemos dizer, esta é a opinião da psicanálise, esta é a opinião de Freud, que é o fundador, que foi capaz de descobertas interessantíssimas, porém, que as enquadrou numa roupagem que limitava sua própria expansão. Outro psicoanalista da outra geração seguinte, que é Winnicott, tem outra experiência. Freud trabalhava com adultos neuróticos. O Winnicott era pediatra, com uma clínica de mais de 40 anos, cotidiana, em consultório particular e no hospital público. Fala a partir da experiência. E o primeiro conceito fundamental que ele vai estabelecer é o conceito de individuação. Não nasce o indivíduo. O indivíduo se constitui num processo que ele vai chamar de desenvolvimento emocional primitivo. O acolhimento do outro, o outro materno, mas o outro em sentido amplo, o acolhimento do outro é fundamental para o sucesso desse desenvolvimento emocional primitivo. Este processo de individuação chama a atenção sobre uma questão fundamental. Somos seres históricos. Não dá para dizer que somos ruins ou somos bons. Nós somos ambivalentes. Temos que, a vida inteira, administrar nossa ambivalência. Se nós vamos primar por umas determinadas características de sociabilidade, de capacidade de viver junto com o outro, ou se vamos primar pela afirmação de um narcisismo egoísta e uma prática antissocial, isto vai depender da história concreta de nosso processo de individuação. Obviamente, nos contextos naturais de nossa sociedade, de nossa família e tudo o mais. Dizer que o homem se movimenta sempre por o egoísmo, isto é uma afirmação que parte de pressupostos. Claro que temos experiência empírica, mas a experiência empírica que temos é de indivíduos
que criaram, nasceram, se desenvolveram neste tipo de sociedade. E também temos exemplos do contrário, de generosidade, de altruísmo e de solidariedade. Com relação ao superego, claro que o Winnicott o considera importante, mas a origem que ele vê é completamente diferente. Em Freud, o superego é imposto no seio do drama edipiano. A figura do patriarca chega lá e diz para filho, filha e mãe, vocês se separam. A imagem é a da espada. E aí, nesse momento do Édipo, nasceria a ética, aí nasceria a necessidade de se amoldar à vida social, aí nasceria a aceitação do outro, da alteridade. O Winnicott vai dizer, não, não é aí. Não que eu não tenha Édipo, tem, claro. Mas para Winnicott e para sua experiência, a descoberta pela criança humana da existência do outro, a aceitação pela criança humana do outro, é uma experiência que não transcorre no contexto conflitivo do complexo de Édipo, mas no contexto acolhedor e amoroso da relação dual com a mãe. O bebê, que até um determinado momento não tinha conhecimento que a mãe era a mãe, e nem tinha conhecimento que ele era ele, apenas ele estava vivendo, descobre que a mãe não é uma criação dele, que a mãe não obedece ao que ele quer e como ele quer, né? Mas que a mãe é autônoma, que é outra. E o primeiro movimento é, isso não quero. E claro, o bebê radical é, o que não quero não existe, né? Destruo na fantasia. Só que a mãe não retalia. A mãe permanece amorosa. A mãe permanece acolhedora. E isto permite ao bebê humano de conquistar, na expressão de Winnicott, o sentimento de culpa. Por que conquistar? Acaso a culpa é boa? Conquistar, porque a culpa é consequência do reconhecimento da alteridade. E a alteridade, para o bebê humano, é constitutiva. Portanto, ao fazer o exercício da experiência do limite, o bebê humano não fica menor, ele fica maior. Por quê? Porque, como é constitutiva para ele a sociabilidade, ele a incorpora. Ele vira um sujeito social. E não fica na culpa, porque ele vai tentar reparar, essa observação é muito bonita de se ver, a criança que sente culpa, quando a mãe não retalia, ela sente culpa e ele tenta a reparação. E se essa reparação é aceita, jogo na brincadeira que tem com a mãe, aceita, ele abre, por assim dizer, para a prática, a experiência do que o Winnicott chama concernimento. O que eu faço tem consequências sobre os outros e eu vivo um grupo com os outros. Agora bem, há uma questão que é importante salientar e quem trouxe à tona já há algum tempo atrás foi o psicanalista carioca Norman Harmony. O Norman diz que na concepção do superego freudiano não apenas é interditado o incesto e a agressividade endógena, que de fato é, mas também tem uma, por assim dizer, uma consequência que é o esmagamento da matriz materna. Isto é fundamental. A criança passa o primeiro período de vida, o período da constituição do ego, o período do processo de individuação. Em que tipo de ambiente? Não é um ambiente de conflito, não é um ambiente de ameaça, de repressão, não. Não é um ambiente de comunicação de normas, de comunicação oral, de comunicação linguageira.
É um ambiente, o que o Winnicott chama de mutualidade, no qual o bebê e sua mãe têm uma comunicação corporal, afetiva e intuitiva. Se vocês lembram, as 3 características que o patriarcado despreza, porque, segundo ele, caracterizariam o feminino. No próximo bloco. O novo paradigma, primeiro, tem que ser marcado pela responsabilidade. Um paradigma perde sua sustentação quando é desafiado por novas evidências. Hoje constatamos que muitos dos valores do patriarcado não são mais condizentes com o que queremos para o nosso mundo. Mas para haver de fato uma transformação, a luta contra a dominação precisa se dar também nas famílias, nos locais de trabalho, nas escolas. Será que vamos saber criar uma nova história sem a dinâmica dominadores versus dominados? Estabelecendo relações fraternas e de igualdade? Seria utopia esperar por isso? Muitas coisas que nós já conseguimos, coisas que um dia foram consideradas utopias, hoje são realidades. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Bem, esta maneira de conceber, ou de nós pensar, não como lobos para outro, não como portadores de pulsão de morte, não como portadores de pecado original, ou qualquer outra expressão da mesma ordem que vocês queiram traduzir. Esta maneira de pensar é, por assim dizer, o núcleo, a possibilidade de pensar um outro paradigma. Como seria este paradigma? Nós chamamos de paradigma do cuidado. Por que paradigma do cuidado? O novo paradigma, primeiro, tem que ser marcado pela responsabilidade. A responsabilidade de cada um de nós pelos outros, responsabilidade de cada um e de todos pelo ambiente, pela natureza. É um paradigma que deve ter a marca não da determinação, mas da história. Da história. Ou seja, nós traçamos em condições, claro, que são dadas, mas traçamos nosso caminho. É um paradigma que deve privilegiar a vida, não a produção, não o lucro, a vida. Não quer dizer que não seja importante a produção, claro, nós precisamos produzir porque precisamos consumir, mas isso é uma ferramenta, né? O privilégio, aquilo que deve organizar a racionalidade, ou seja, a organização que atende interesses de todos, é privilegiar a vida. É um paradigma que deve ser capaz de conjugar tanto a consideração do nós, do coletivo, como a consideração da singularidade. Não estou dizendo do individualismo. O conceito de singularidade é muito mais importante, é muito mais fecundo. Por que singularidade? Porque cada um de nós é absolutamente original em potência. E só saberemos o que somos se o fizermos. E só o faremos se vivemos numa sociedade que propicia a possibilidade de nós ouvirmos, sabermos o que somos e o construirmos. É um paradigma que deve privilegiar a ideia de complexidade. A modernidade, o paradigma da modernidade é um paradigma da simplicidade, é causa-efeito. A realidade é uma máquina. O homem é um ser racional, a razão humana controla a máquina. Claro, tudo isso é uma enorme sofisticação, mas, no fundo, qual é o objetivo da ciência, senão simplificar,
o acesso e o conhecimento. A complexidade, que é a perspectiva contemporânea, tem outra visada fundamental. Primeiro, considera que o ser, o que existe, né, não é homogêneo. Para o pensamento, o paradigma tradicional, patriarcal e moderno, o ser era homogêneo. Para nós, o ser não é homogêneo. Ele é heterogêneo. E é heterogêneo porque, además, é mutável, é histórico. E como histórico que é, ele evolui das mais diversas maneiras. Segundo, o conhecimento é um conhecimento também heterogêneo. O conhecimento do paradigma da complexidade, paradigma do cuidado, é um conhecimento que não depende apenas da razão. É um conhecimento que valoriza a intuição, é um conhecimento que valoriza o conhecimento corporal. Nosso corpo conhece. É um conhecimento, então, que valoriza a complexidade. Por que a intuição? O que é intuir? A etimologia da palavra intuição é olhar para dentro. Parece uma contradição. Eu não intuo alguma coisa que está fora de mim. Como que eu intuo algo que está fora de mim olhando para mim? Porque eu conheço algo do que está fora de mim através do impacto que ele exerce sobre mim. A intuição, nesse sentido, e Einstein, por exemplo, nesse sentido claríssimo, na base de todo conhecimento racionalmente desenvolvido, está a intuição. Está uma apreensão intuitiva sobre a qual a razão trabalha, a empiria trabalha e por aí vai. E, finalmente, o paradigma do cuidado precisa desenvolver uma concepção sobre o homem que supere o dualismo corpo-psique para nós pensarmos também como seres extremadamente complexos e diversificados e históricos. Este conjunto de coisas, que estou chamando de paradigma do cuidado ou da complexidade, tem como cerne também a convicção da conexão existente entre todas as coisas. Nós temos que ter o olhar do cuidado, do impacto que isto, o que nós façamos, tenha sobre o resto do que interessa. O paradigma é uma construção histórica de longa duração. A sua substituição também é de longa duração. Mas é uma construção histórica. E o que estamos propondo, o que está sendo desenvolvido de diversas maneiras no mundo inteiro, o paradigma do cuidado, ele também é uma construção histórica. Que tipo de conhecimento nós temos? Nós sabemos hoje, acho que nisso há um certo consenso, de que nós não temos acesso à verdade. Nós construímos, discursivamente falando, nós construímos conhecimentos que são válidos enquanto são pertinentes, enquanto nos permitem intervir lá onde queremos intervir. Mas então, se isto é assim, qual é o parâmetro para dizer este paradigma é melhor? Tenham que fazer este investimento paradigmático. Nós temos que desenvolver este tipo de conhecimento. Boaventura, discutindo a questão paradigmática, se pergunta: que paradigma precisamos? E ele diz: precisamos de um paradigma prudente para uma vida decente. E decente aí tem um conteúdo muito forte. A gente pode apreciar esse conteúdo se pensa que, do jeito que o mundo está, é uma grande indecência. Eu falarei por agora do paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente. Com essa designação, quero significar que a natureza da revolução científica que atravessamos
é estruturalmente diferente da que ocorreu no século XVI. Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela própria revolucionada pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode ser apenas um paradigma científico, o paradigma de um conhecimento prudente. Tem que ser também um paradigma social, o paradigma de uma vida decente. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O investimento social em financiar pelo menos se não 2 anos, como em alguns países nórdicos de licença maternidade, não é só um passo civilizatório fundamental, é também um elemento importantíssimo de organização social e mesmo econômica.